Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma das minhas histórias e é uma história real. Eu a escrevi há alguns anos atrás com base em um relato que eu ouvi de uma amiga minha de profissão. Então eu vou ler da forma como eu tinha escrito há esse tempo atrás, sem mudar nada. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que ao ativar o sininho, você vai receber todas as notificações do meu canal assim que os vídeos forem publicados. Bom, vamos lá? Ele se lembrou da vida passada. Olá, chamo-me Fulana, tenho 31 anos e sou professora. Já passei por várias situações ligadas ao sobrenatural. Gosto de ouvir e contar esses causos, mas confesso que esse que irei contar particularmente me deixou intrigada, principalmente pelos indícios de reencarnação que me foram apresentados de maneira quase que indubitável por uma amiga de trabalho. Gostaria de dizer que não tenho religião, mas já participei de todas que vocês imaginarem: kardecismo, candomblé, umbanda, igreja evangélica, católica, barquinha, enfim. Vou abrir um parênteses para explicar a situação. Esse assunto de reencarnação, vidas passadas, particularmente me interessa, já que perdi meu pai em 1999 e sempre pensei que seria bom poder reencontrá-lo ainda nessa vida. Há vários livros que abordam essa temática e tenho pelo menos uns 10, mas há um em especial que acho muito intrigante. Chama-se Casos Europeus de Reencarnação, do Dr. Ian Stevenson, que possui vários relatos comprovados de maneira mais científica possível, que pode haver sim a realidade num assunto como esse. Recomendo a leitura, principalmente para quem tem filhos pequenos, pois é possível entender várias questões comportamentais dos pequenos. Por exemplo, por que dois irmãos nascidos de mesmo pai e mesma mãe, criados da mesma maneira, podem apresentar comportamentos e personalidades absurdamente diferentes? Nesse livro, especificamente, Dr. Stevenson relata as lembranças de outra vida muito fortes e latentes nas crianças de até 5 anos de idade. É comum que os pais e mães se deparem com algumas conversas estranhas e inapropriadas para meninos e meninas tão pequenos. Na obra, são feitos alguns questionamentos. Por exemplo, você já ouviu seu filho ou filha contando histórias de situações pelas quais ele nunca passou? Já os ouviu falar alguma palavra em um idioma que ninguém da família fala? Já os ouviu contar histórias de passeios que nunca fizeram com uma riqueza de detalhes atordoante? Veja, esses são só alguns dos indícios. O autor também ressalta que traumas de outras vidas podem ser a explicação para algumas fobias que os pequenos possuem. Pois bem, dada essa pequena introdução, vou contar a você a história que uma amiga de trabalho, Mariana, me contou. Mariana tem um filho, João Pedro, que hoje tem 8 anos. O menino é filho único, de pais um pouco mais velhos e foi muito desejado, já que Mariana tinha problemas para engravidar. Na sala dos professores, durante uma janela minha nos horários, me encontrei com Mariana como sempre acontece. Ela estava muito animada falando com que o filho tinha arrumado uma namoradinha e que ela já estava se sentindo velha. O assunto então foi para as peripécias do filho e as narrativas foram fluindo até que chegou na parte do relato que contarei para vocês. Ela me disse que João, quando mais novo, era uma criança muito adultizada, se é que isso é possível. O menino não gostava de brincar com outras crianças, não comia doces ou chocolate. Isso ela descobriu de uma maneira peculiar, que eu irei contar a seguir. E nunca foi de assistir programas infantis ou desenhos. Gostava sempre de andar calçado, com roupas limpas e passadas, não se sentava no chão e era muito sério, calado.
Sempre dormiu no quarto dele sozinho e não deu nenhum trabalho para passar por essa transição, já que algumas crianças, inclusive a minha sobrinha, têm uma dificuldade incrível de dormir no próprio quarto. Um dia, nesse mesmo quarto, Mariana estava arrumando as coisas do filho quando viu uma trilha de formigas que ia para debaixo do colchão. Levantou-o para ver do que se tratava e tomou um susto. Ali, debaixo, estava repleto de balas e doces, todos escondidos, ainda dentro das embalagens, mas já velhos e esmagados. Ela não entendeu nada e chamou o marido para ver aquilo, que decidiu que o ideal era perguntar ao próprio garoto. Eles sabiam que seria difícil arrancar alguma coisa dele, que contava com 3 anos, mas resolveram perguntar. Filho, por que você está escondendo doces debaixo do colchão? João Pedro, muito calmamente, disse: Eu estou guardando para os meus filhos, mamãe. Filhos? Eles disseram, mas nessa hora o menino já havia saído do local. Mariana e seu marido são católicos, nunca haviam ido num centro espírita ou sequer tinham familiaridade com leituras espiritualizadas, principalmente naquela época, por volta do ano de 2012. Ela me contou, então, que após esse episódio dos doces, algo aflorou em João e ele começou a se referir cada vez mais a esses seus filhos. Um belo dia, Mariana estava com João na sala. O menino contava com quase 4 anos de idade nessa época e, sentado à mesa, desenhava com giz de cera enquanto a mãe assistia algum programa vespertino. Ela me contou que estava distraída quando ouviu o menino chorando baixinho. Ela foi perguntar a ele o motivo dele estar chorando e o menino disse: Eu tô com saudade dos meus filhos, mamãe. Eu não quero mais ficar aqui. Quero ficar com eles. O susto que ela tomou foi grande. Na primeira vez, ela realmente pensou que seria uma simples repetição infantil, já que crianças gostam de imitar adultos, mas daquela vez estava específico demais. Mariana, então, resolveu dar corda. Mas, João, você não tem filhos, você é uma criança, filho da mamãe e do papai. O garoto foi petulante e respondeu: Eu era maior que o papai e dirigia um caminhão. Ela não parava de se surpreender. De onde o filho tirou aquela história de caminhão? Ela até tentou continuar a história, mas o menino se distraiu novamente e não quis mais falar do assunto. Vários pequenos episódios se sucederam. Em um deles, o menino disse para a mãe que o nome da sua filha mais velha era Larissa e do menor era Afonso. Ela tinha certeza que João Pedro não tinha nenhum amiguinho com esses nomes na escola, já que resolveu perguntar pessoalmente. Em outro, o menino disse que queria ir para Catarina, pois os filhos moravam lá. Mariana não me disse, mas eu pensei que talvez fosse Santa Catarina. Nós moramos no norte do país, muito longe do sul. João não tem parentes lá. Não sei se existe uma cidade que se chama somente Catarina. Os episódios foram tão corriqueiros que Mariana já estava impaciente. João tinha uma personalidade muito forte. Tinha momentos em que adorava falar dos filhos e em outros, quando Mariana tentava entrar no assunto, ele não abria a boca. Vendo que a situação estava meio preocupante, resolveu seguir o conselho de sua irmã e procurou uma psicóloga e terapeuta holística muito famosa por aqui. Na primeira consulta, a terapeuta só atendia aos pais e depois, se fosse necessário, falaria com o filho. Mariana e seu esposo contaram todos os comportamentos estranhos de João e a mulher disse que aquilo era mais comum do que imaginavam. Era bem possível que o garotinho estivesse tendo lembranças de alguma vida passada. O conselho da terapeuta holística era que a mãe não forçasse as lembranças, mas que também não as reprimisse ou desse broncas no menino. O que ele quisesse falar, acabaria falando. E se por acaso os pais percebessem que aquilo estava prejudicando o menino, era para procurarem-na novamente. Mariana voltou para casa mais aliviada, mas ainda um pouco cética, já que no catolicismo não se acredita em reencarnação. Enquanto isso, ela resolveu anotar todas as peças do quebra-cabeça de memórias que o filho ia dizendo.
Ela me disse que ainda tem esse caderno, mas não cheguei a vê-lo. Me foram narradas algumas das lembranças do menino, as quais tentarei enumerar a seguir. Mariana me disse que ele tinha cerca de 4 anos de idade nessa época. Lembrança número 1. Uma vez, enquanto estava na piscina, João chamou o pai e falou: Papai, quando eu era grande eu nadava num rio muito grande e pescava também. O pai tentou continuar a conversa. E você pescava sozinho? Não, eu ia com o Luiz. O pai tentou perguntar quem era o Luiz, mas o menino já havia se distraído de novo, e sempre que isso acontecia, a distração, o menino agia como se nunca tivesse falado aquelas frases. Lembrança número 2. João estava com a mãe na cozinha ajudando-a com um bolo. Ela quebrava os ovos quando o menino falou: Mamãe, na minha fazenda tinha 50 galinhas botadeiras. A mãe não tinha ideia de onde ele arrumou aquele vocabulário, mas tentou continuar o assunto, como a terapeuta havia orientado. 50 galinhas? Mas a gente mora na cidade, filho. O menino respondeu: Não é nessa, é na outra casa. A Larissa pegava os ovos de manhã e fritava para mim. Mariana continuou: E como era a Larissa, filho? Ela era pequena e tinha um vestido verde. Vendo que o filho pela primeira vez estava respondendo às perguntas, provavelmente porque estava distraído com o bolo, a mãe continuou: E o Afonso, como ele era? Ah, ele era menor que eu. Eu sou mais alto que ele. E parou. Quando ele parava, não adiantava insistir. Lembrança número 3. Um dia, assistindo ao jornal, o menino viu uma reportagem sobre greve de caminhões e disse: Meu caminhão era vermelho e tinha 4 eixos. Uma criança sabia o que era eixo de caminhão. Nem eu, que sou adulta, sei, para falar a verdade. Lembrança número 4. Uma vez, durante a noite, João Pedro fez algo que nunca tinha feito. Foi para o quarto dos pais. Mariana disse que ele estava com um travesseiro na mão e pediu para se deitar com eles. Disse que estava com medo, pois tinha sonhado com um carro pegando fogo e tinha um homem dentro que morria queimado. Mamãe, o homem tentou sair, mas não conseguia. Ele queimou todo e doeu muito. Incrivelmente, o menino falava isso com muita naturalidade. Ela abriu um espaço na cama e o menino deitou, dormindo em seguida. Numa tarde, João Pedro chamou a mãe e disse: Eu acho que o papai tinha que comprar um caminhão, porque esse carro dele é pequeno e não dá para levar cereais. Lembrança 6. O pai de João gosta muito de música sertaneja. Numa tarde, enquanto ouvia Trio Parada Dura, o menino veio até ele e pediu para ele desligar. A música fazia-o se lembrar dos filhinhos e ele ficava triste. Lembrança número 7. Um dia, enquanto brincava com o filho do vizinho, a mãe escutou João dizer assim: Quando você dirige um caminhão, tem que ficar acordado porque senão tem acidente. Quando eu era adulto, eu vi um monte de acidentes na estrada. O amiguinho fez uma cara estranha, mas tudo parou por aí. Lembrança número 8. Um dia, Mariana foi chamada na escolinha do filho. Ao chegar lá, ouviu da professora que João tinha umas conversas estranhas. Ela perguntou se o menino estava assistindo muitos filmes de terror e a mãe disse que ele nunca havia visto, que nem ela e nem o marido gostavam. A professora então falou que o menino ficava contando histórias de acidentes, falando de gente que morreu queimada, entre outras coisas. No caminho de volta para casa, a mãe resolveu perguntar ao filho: João, por que você fica falando essas coisas feias para os seus colegas, filho? Ele respondeu: Mas é verdade, quando o caminhão pegou fogo, eles botaram o moço numa caixa e enterraram. A Larissa chorou muito porque eles não tinham mamãe e eu não conseguia me mexer mais. Então parou de falar. Nessa hora, Mariana resolveu procurar novamente a terapeuta holística. No dia da consulta de João, Mariana havia seguido alguns procedimentos anteriores pedidos por ela, os quais não sei se devo compartilhar. Um dos tratamentos da mulher
Era terapia regressiva por meio de hipnose, e o objetivo era ver de onde o menino havia tirado aquelas ideias. Se fosse de um filme, era possível até fazê-lo esquecer. Mariana me contou que a hipnose do filho foi traumática. Quando a doutora pediu para que o menino contasse os sonhos, já em estado de hipnose, o menino entrou em pânico e se debatia muito. Ela disse que o garoto se batia e chutava o ar como se tentasse quebrar algo com os pés. O terapeuta encerrou a sessão, pois o menino estava muito nervoso. Quando acordou do transe, não se lembrava de nada. A psicóloga, então, chamou Mariana de lado e disse: "O problema do seu filho não é desse plano. Sugiro que procure um tratamento espiritual para ele, não importa a religião. Seu filho precisa de ajuda." Minha amiga então lembrou-se que na Igreja Católica ela já havia feito até novenas e missas para que João voltasse, entre aspas, ao normal, mas sem sucesso. Resolveu então levá-lo numa casa de umbanda. Depois de se informar sobre os horários de consulta, Mariana foi com o esposo, cético, e o filho. Nisso o menino já tinha seus 5 anos. Quando entrou na sala com as entidades, uma preta velha abraçou o menino e, sem Mariana lhe dizer absolutamente nada antes, a preta velha falou: "Esquece, meu filho. Tá na hora de esquecer." A senhora falou algumas outras coisas no ouvido dele, as quais Mariana não ouviu, e fez uma defumação. Virou-se para a mãe e falou: "Minha filha, você fique em paz. Leve o menino para casa que está na hora dele dormir." Mariana saiu de lá muito impressionada com tudo que viu, colocou o menino no quarto e ele dormiu no carro, e ele dormiu no trajeto. Depois desse dia, João Pedro nunca mais comentou nada. Mais do que nunca se comportava como um menino normal de sua idade, brincalhão, arteiro e que adorava desenhos. O gosto por doces nunca veio, mas aquele jeito sério e adulto o menino perdeu. E o que vocês acham disso? Seus filhos já falaram algo estranho ou inapropriado para a idade? Nos livros que li, uma das mães conta que uma das formas de saber se o seu filho pequeno tem lembranças de outra vida é só chegar nele e perguntar: "Filho, onde você estava antes de vir morar com a mamãe e o papai?" Não sei se chega a ser algo perigoso, mas não custa relatar. Obrigada por terem me ouvido. Essa foi a história da minha amiga Mariana. Fim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O livro que eu mencionei é o Casos Europeus de Reencarnação, do Dr. Ian Stevenson. Ele já fez vários livros sobre o assunto, mas esse é um dos meus preferidos, porque conta as histórias que as crianças relatavam. E é isso. Qualquer coisa, se vocês já leram, me falem. E se vocês gostaram, também comentem abaixo se vocês têm lembrança de outras vidas, enfim. Eu quero muito saber, porque eu realmente me interesso muito por esse assunto. Bom, obrigada e tchau, tchau!